Boa noite, Hag Sameach. Está inaugurado o Purim Neshama. Esse é um Purim especial para todo mundo, né? E para mim também tem uma coisa bem especial. Eu vou falar bem rapidinho. Porque, na verdade, até estava conversando com o Davi, a gente tem que fazer tudo meio rápido, porque vai que chove e cai a força de novo e todo mundo fica sem luz. Então, os dias não estão confiáveis, né? Mas eu queria falar duas coisas que são coisas distintas. Uma é no plano pessoal, a outra é no plano coletivo, e que por acaso ou não por acaso elas se juntam agora. Eu fiquei 13 dias internada, saí ontem, cheguei ontem em casa. O bandido não deu seu nome, então eu saí sem diagnóstico. A gente desconfia que possa ter havido uma dengue não diagnosticada, porque eu fiz o exame e não deu, mas eu tive queda de plaqueta, queda de toda a série branca caiu, e aí eu tive um negócio chamado hipotensão licórica, o líquor caiu, e em resumo eu fiquei caída lá na cama do hospital durante 13 dias, não podia levantar a cabeça, não tem nenhum remédio importante sequer, era tudo paracetamol, dipirona, Plasil, Dramin e não sei o que lá, porque isso também é muito interessante, embora eu tenha tido essa queda muito brusca de tudo e de todos, o tratamento consistia em hidratar, remédio para dor de cabeça com cafeína e ficar em decúbito zero. E esse decúbito zero, que é deitada sem levantar a cabeça, né? Foi o que foi mais difícil, porque a gente não foi feito para ficar com a cabeça deitada. A gente só consegue raciocinar, eu pelo menos, mas eu acredito que deve ser assim de um modo geral, com a cabeça em pé, com a coluna ereta, olhando para o mundo de forma, nessa posição aqui, na forma ereta, vertical, vendo o horizonte, tendo o horizonte, não sendo um com o horizonte. A gente faz um contraponto com o horizonte. Então a gente está de pé, o horizonte está deitado, e aí a gente toma as nossas decisões na vida. E aí eu tive 13 dias para ficar pensando nessas coisas assim, e calhou de ser Purim, então, e deu ter um espaço para me expressar. Eu queria escrever sobre Purim, porque essa história que eu contei é a história pessoal, então eu tive que me preparar para Purim na horizontal, que é uma coisa que nunca tinha me acontecido, eu nunca tinha me internado, graças a Deus, eu nunca tinha me internado, nunca tinha passado por nada disso, foi a pior experiência da minha vida, foi muito ruim, eu tive medo, foi muito, muito desagradável, eu vi coisas muito, muito, muito extremamente estranhas nesse período que eu estive lá. Merece uma investigação maior e eu quero até escrever sobre essa experiência. Não é escrever, porque eu quero ver se eu consigo dar uma maior elaboração a essa experiência, porque foi muito impressionante para mim, muito mesmo. Isso também veio acontecer 6 meses depois da minha mãe morrer, e foi muito interessante porque eu não senti com a morte dela as coisas que eu senti agora. Agora eu senti um medo verdadeiro, que não era um medo de morrer, que eu não achei que estava tão grave, como se nota não estava mesmo, era um medo de ficar com algum problema, alguma sequela, de estar com algum negócio tipo, e aí vai que tem um derrame, aí vai que tem um não sei o quê, perde um olho, sei lá. Então foi uma experiência muito, muito estressante, muito doida, assim, muito para a qual eu não tenho ainda as palavras, eu ainda não tenho a elaboração. Eu cheguei ontem, então não tenho mesmo, né? Nem as palavras, nem a elaboração. E aí cheguei, e aí tinha um Purim para eu mais ou menos produzir, porque 2 dias antes, 3 dias antes de eu entrar no hospital, falei pro Davi, tá bom, não, eu ajudo a produzir, eu ajudo a fazer, porque vocês me conhecem, eu sou super enxerida, né? Então, não, vamos fazer, não sei o quê, né. E aí eu tive esse problema e não pude fazer nada, eu não conseguia raciocinar, porque como eu falei, na horizontal a gente não raciocina, essa foi a primeira coisa que eu aprendi. Então eu não conseguia pensar em nada, mas aí nesses últimos 2, 3 dias que eu já estava um pouco melhor e podia pensar, eu fiquei muito tocada, mais do que outras vezes, o que fala mal de mim, inclusive, em como que a história de Purim parece com ou traz
exige uma presença do 7 de outubro. Que se bobear, eu também não tinha ainda, apesar de tudo, não sei o quê, não tinha talvez me permitido me tocar tanto quanto eu me toquei agora, entende? E o que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu dou aula de Tanar, eu sinto que o que a gente chama de religião, o que a gente visualiza no nosso passado, não só no judaísmo, nas religiões antigas, nas que são antigas, de um modo geral, o que a gente chama de religião é, na verdade, um afazer geopolítico. Eu tenho até falado isso nas minhas aulas, né, Renata? É um afazer geopolítico. Só que eles não tinham nem as ferramentas, nem os conceitos que a gente tem hoje para pensar geopolítica, e hoje a gente tem, inclusive, conceitos que eles não tinham relacionados ao que é a religião. Eles tinham, os antigos nossos, todos, eles tinham uma ritualística, as coisas acontecem dentro de uma ritualidade. A gente tem uma coisa um pouquinho diferente que é a religião, porque a religião para a gente está separada do restante do mundo. Vocês estão me ouvindo bem? Está dando para ouvir bem o que eu estou falando? Sim, sim. Então, a geopolítica também virou uma outra coisa, porque antes a religião, o ritual e o espaço territorial, e a identidade da pessoa ligada ao espaço territorial e à sua ritualística, tudo isso era uma coisa só, tanto que as guerras costumam ser, não é o caso de Israel, mas costumam ser ordalhas. Ordalha é uma palavra que a gente usa para significar guerras entre deuses, então era um deus, o deus da cidade X lutando contra o deus da cidade Y, na forma do seu exército, do exército dos seus fiéis, né? Então, todas essas coisas eram muito misturadas e a gente não tinha esses conceitos todos separados, mas, acima de tudo, a gente não tinha a ideia que a gente tem hoje de Estado e religião, igreja e Estado, né? Se fala em sociologia, a gente não tinha isso separado, era junto, justamente. E eu fiquei muito impressionada de a gente agora, nesse 5.785, estar fazendo a guerra que, entretanto, no nosso texto é fictícia e hoje, na nossa realidade, é real, entre Pérsia e Israel. Eu fiquei muito chocada de ter redescoberto isso. Não é que eu não tivesse nunca pensado que a Pérsia sempre está ali, não sei o que. Não é que eu... E não é verdade, porque a Pérsia era um local de uma cultura e de uma... Era inacreditável. A Pérsia era inacreditável. Tanto que, através de Ciro, quando Ciro derrota a Neobabilônia, o Império Neobabilônio, que havia exilado no menos 586 a elite de Israel, passam uns minutinhos, aí a Neobabilônia vai ficando, o Império Neobabilônico vai ficando fraco, vai se enfraquecendo por motivos deles, geopolíticos e tal, e Ciro vem dali dos medos e dos persas e toma ali aquela galera, não sei o que, acaba com aquele império e faz voltar o que ele viu em Israel, que ele considerou valioso. Todo mundo está seguindo esse pedaço da história? Está entendendo o que eu quero dizer? Ele faz voltar, né? É através de Ciro que a elite se desexila, quer dizer, parte da elite, naturalmente, se desexila da Babilônia, volta para Israel, volta para Jerusalém e reconstrói o templo com dinheiro círicos, com dinheiro, enfim, aquele Estado novo, aquele novo império do qual Israel vai ser vassalo, mas é vassalo numa situação só de vassalagem tributária, ou seja, eles estão livres para ser quem eles verdadeiramente são. Então a gente tem esse espaço de Pérsia na nossa vida, isso é um negócio muito forte isso. A gente tem essa ingerência de Pérsia no menos 515 por aí, e hoje, no 7 de outubro, que é hoje, e no 7 de outubro, que infelizmente ainda vai ser amanhã, e tomara que não passe desse ano, mas que continua sendo o 7 de outubro, um 7 de outubro longo, porque enquanto houver, naturalmente, reféns, continua sendo 7 de outubro, mas também enquanto esta mesma Pérsia, que é uma outra Pérsia, enquanto ela cismar de que Israel não pode existir, e isso não é, inclusive, nem sequer é tão pessoal quanto ela mesma faz parecer, mas é sim parte do programa geopolítico expansionista
Tá lá socrático, são termos da geopolítica, tá, gente? Tá lá socrático, geopolítico, expansionista, imperialista, colonialista do Islã, religião. Enquanto eles estiverem nessa toada, ainda é o 7 de outubro. E aí me chama muito a atenção que a gente esteja vivendo isso dessa maneira com aqueles mesmos que em algum momento foram nossos aliados, no nível mais profundo que eles podiam ser, que é o nível da reconstrução do Templo de Jerusalém. Eu não sei se eu estou conseguindo transmitir, eu ainda não estou 100%, não sei se eu estou conseguindo transmitir a emoção desses absurdos todos. Quer dizer, a Pérsia nos devolveu a Jerusalém, a Pérsia nos devolveu ao templo e, portanto, a nossa cultura inicial, a nossa cultura verdadeira, porque tudo girava em torno do templo e etc. E aí passam 2000 anos e a Pérsia quer nos varrer do mapa. E aí a ponte entre essas duas Pérsias, entre esses dois momentos históricos, porque nós judeus somos eternos, até prova em contrário, porque todos os povos que tentaram nos destruir pereceram, e nós estamos aqui, continua havendo povos que querem fazer com que nós pereçamos, mas na verdade nós estamos aqui. E aí a gente tem a ponte que costura essas duas Pérsias, a ponte que costura esses dois momentos históricos, e a ponte que costura essa situação existencial do que é ser judeu, hoje, dia 13 de março, é Purim. Então eu não queria que Purim não tivesse essa reflexão, eu não queria que ele não tivesse esse gosto. Nós não estamos celebrando uma festa do nosso calendário, nós estamos 15 milhões, somos 15 milhões mais ou menos, né? 15 milhões de pessoas, nós estamos hoje por sobre uma ponte. Uma ponte que é histórica, uma ponte que é religiosa, uma ponte que é espiritual, uma ponte que é a ponte da eternidade dos judeus. Nós não temos festividades para comemorar, nós temos pontes que nos ligam ao que é eterno, inclusive ao próprio eterno. Então, Purim não é uma data festiva, Purim é uma ponte. E essa ponte está nos colocando numa situação existencial do absurdo, porque ela é uma ponte que em algum momento falou, em algum momento ela nos lembra uma Pérsia que foi nossa aliada. Aí no texto ela fala dessa Pérsia que a gente está vivendo hoje. E o futuro a Deus pertence. E o futuro a Deus pertence. Qual é a Pérsia? Qual é a próxima Pérsia? Como é bom estar vivo para poder fazer essa pergunta, e como eu, no meu caso pessoal, eu diria assim, como é bom estar vivo e com a cabeça em pé para poder pensar nessa pergunta. Qual é a próxima Pérsia? Entendeu? Será que a gente tem motivos históricos, religiosos, espirituais, de mérito, para pensar que esses malucos todos vão morrer e aí vai vir uma Pérsia, que é a Pérsia que reconstrói Jerusalém? Será que a gente consegue se colocar nesse lugar? Para todas essas Pérsias, Purim é a nossa ponte, é o nosso texto. Megilat Esther é o nosso texto, é a nossa ponte. Qual é a próxima Pérsia que a gente vai viver? Qual é a próxima Pérsia que a gente quer viver? E para responder essa pergunta, ou seja, para que ela não seja uma pergunta que nos coloque numa situação de passiva, o que nós, cada um de nós como judeus, deveríamos fazer para que a próxima Pérsia estivesse logo ali e fosse uma Pérsia positiva? O que a gente pode fazer para trazer a Pérsia aliada? A Pérsia que nos ajuda a reconstruir o templo, não a Pérsia que lança o édito que vai matar todos os judeus. Então eu queria deixar vocês iniciar esse Purim com essas perguntas que são
perguntas da minha angústia, mas tenho certeza que também não são só da minha angústia, né? Eu coloquei com essas palavras, mas eu queria trazer isso porque eu acho tão bonito que os nossos textos falem de coisas tão profundas e que têm 2.500 anos de existência, ideias, sentimentos, problemas e geopolítica que tem 2.500 anos de existência. Eu acho isso tão mágico. Eu acho tão mágico pensar que os antigos, melhor do que nós, conseguiam perceber esse embrenhado que é a vida, como que a vida não tem essa... Quando a gente fala assim, a separação entre igreja e Estado, que nós, ocidentalizados, não sei o quê, consideramos que é o Estado ideal, aí vem a Pérsia, vem o Irã e fala, nananina, ainda estamos em tempo de pensar igreja e Estado juntos, sim senhor, é isso que nós vamos fazer, e from the river to the sea quer dizer isso. From the river to the sea quer dizer que existe uma coisa no Islã que diz que você não pode perder território e que, portanto, eles consideram que de 1947 para antes também, mas especialmente de 47, de 48 para cá, o que eles tiveram foi uma perda de território e por conta disso eles precisam reganhar este território usando as falácias que necessárias forem, mas os cristãos deveriam ficar espertos porque não é que eles querem só Israel, eles querem o mundo inteiro. E eles querem porque religião é geopolítica. E será que a gente também não precisa entender isso? Para construir, então, uma ponte que seja, para nós que estamos vivos hoje, mais confortável, uma ponte que balance menos. Não a Rio-Niterói, uma ponte mais estávelzinha, uma coisa mais gostosinha. O que a gente precisa saber, ou o que tem que ter nos nossos serviços religiosos para que a gente possa construir pontes mais estáveis? Enfim, fica aqui a minha reflexão. Como eu falei, eu ainda estou meio doida, eu nem sei avaliar bem assim, o peso do que eu falei, né? Se eu exagerei para cá ou para lá, mas eu não estava conseguindo não falar, eu queria compartilhar essa angústia específica com vocês, porque para isso que a gente existe em comunidade, para compartilhar. Sempre melhor compartilhar o bem, mas de vez em quando é preciso compartilhar as angústias também. E eu, acima de tudo, agradeço ao Neshama pela oportunidade de me permitir, né, fazer essa partilha, por mais difícil e esquisita e estranha que ela seja. Hag Sameach, people! Hag Sameach! Obrigado, Flávia. Acho que faz todo sentido aí o que você está trazendo, para a gente pensar principalmente daqui para frente, né? Não só pensar no que aconteceu, mas há 2.500 anos atrás, há poucos meses atrás, e o que pode acontecer daqui para frente, né? Uma única coisinha, uma única observação, que logo que você começou a falar, e quando você contou a sua história pessoal, eu e a Bárbara olhamos um para o outro aqui e pensamos nessa questão de você ter que ficar deitada, né, na relação com Mordecai, que não queria se deitar. E aí a gente na hora fala, poxa vida, mas tem tudo a ver, a Flávia está de pé como Mordecai queria ficar de pé, nessa questão de não se abaixar, não se curvar. No caso dele não era se deitar, mas tinha a ver com sair dessa posição ereta, quando você usou essa palavra, né? Ficar ereta, pensar, né? Eu achei, na hora me veio essa imagem de que era Mordecai, você estava, enfim, fazendo as vezes de Mordecai nessa sua fala, né? Enfim, eu acho, claro que tem mil outras consequências, agora não falando da parte médica, né? Mas a gente realmente não se curvar para qualquer coisa, né? A gente não aceitar, no sentido de não aceitar injustiças, não aceitar coisas que estão acontecendo no mundo, e não se curvar para elas, ou para líderes opressivos, ou para pessoas que querem nos destruir, ou destruir outras pessoas, enfim. Acho que tem muito a ver com Purim também. Para mim, Purim sempre traz essa imagem de, ok, nós não vamos aceitar qualquer coisa, não é assim que nós somos, né? A gente vai continuar de pé, vai continuar pensando ereto, como você falou,
e não vai Uhum. aceitar qualquer um que queira enfim, nos colocar deitado nesse sentido. Exato, exato. Porque também o problema é que, na verdade, aquele que quer que a gente se deite também quer que o resto do mundo se deite, entende? Claro, claro, É uma claro. ilusão você não saber reconhecer esse quadro, esse movimento no mundo. É uma ilusão. O que que você acha que vai acontecer? Os cristãos eu trago por nome, assim, menciono, porque é importante. Agora é a hora de falar os nomes. Entende? Não são todos os cristãos. E óbvio que não é o meu cristão, meu vizinho, maravilha. A gente está falando de coisas tipológicas, mas essas coisas tipológicas, elas vêm até nós pessoalmente. Começa com um tipo e chega depois em mim, na Flávia, na Carol, chega mesmo na pessoa, entende? Então, quem está pensando que From the River to the Sea é uma coisa que vai acabar com os judeus, não entendeu nada da história até agora. A gente não pode permitir que as pessoas pensem isso dessa maneira, que se iludam desse jeito, entende? E aí você falando isso, tem mais um gancho para Megillah, né? Que é a história de quando Mordecai vai para Esther e fala, ó, meu, você não tem outra opção, filha. Ou você vai junto, né? E todo mundo vai junto. Claro, É, tem um gancho claro. enorme O aí. seu pode até demorar um pouco mais, porque você está indo bem bom, mas você é É, judia, você também está na mira. com certeza. Essa frase, aliás, é fundamental. É por isso que quando eu mexi no texto, eu tentei, ainda não ficou como eu queria, mas eu queria ter certeza de que esses pontos específicos da narrativa que tem a ver com o que a gente está vivendo, que eles iam aparecer. Você está entendendo? Na hora que a gente for ler. Porque a sensação que as pessoas têm é que elas estão a salvo. Nós sempre queremos crer que estamos a salvo. E na verdade, que quando o mal se instala, ninguém está a salvo. Sim. E se religião é geopolítica, todo mundo precisa entender de geopolítica. Muito Agora, bem. sabe que no caso específico da geopolítica, agora realmente vou terminar, porque senão nunca mais, né? No caso específico, eu insisto nesse ponto por isso, que é o seguinte: a geopolítica ela foi estudada no final do século XIX, isso, 1800 e tal, e aí o Hitler por inglês, né, Mackinder, não sei o quê, o Hitler se interessou muito por geopolítica, o que é óbvio quando você olha o que ele estava fazendo, mas eu digo, não era uma disciplina muito conhecida, então não era tão óbvio que ele estava fazendo um desenho que tinha um recorte disciplinar já bastante desenvolvido, que tinha sido desenvolvido pelos ingleses, que evidentemente são os maiores FDPs do planeta Terra. A gente tem que aprender sempre com eles, eu admiro muito os ingleses. Então, ele aprendeu com eles, mas como ele usou mesmo toda a nomenclatura e não sei o que, ele, claro, o staff dele, né, do Hitler, a geopolítica ficou demonizada depois que acabou a guerra. E aí ela deixou de ser uma coisa estudada como deveria ser, assim, tipo, ciências sociais, sabe? Sociologia, política, ciências políticas. Ela deixou de ser porque ela ficou associada ao Hitler, como se fosse assim. Quem usou a geopolítica foi o Hitler, e como ele era o diabo em pessoa, então a gente não pode falar nesse assunto. Agora, repara, entende qual é a burrice do negócio? Não, ele conseguiu fazer o que ele conseguiu porque ele entendeu de geopolítica. Então, para você também desfazer as coisas negativas, você precisa entender de geopolítica. Sem entender, você não desfaz. E é por isso que o texto sobre o que está acontecendo, o movimento islâmico que está acontecendo, parece que a guerra é pela terra, a guerra é religiosa, a guerra é não sei o quê. Não é uma guerra geopolítica que tem a ver com como o Islã nasceu, sendo que ele não fez o processo para mais ou menos assim, tá? Falando rapidamente, para a modernidade, e portanto ele ficou mais puro. E aí os movimentos que os caras fazem são mais puros, assim como era na época da Bíblia, por exemplo. Então, a gente tem que ficar esperto. A pergunta permanece: que instrumentos a gente precisa construir hoje, nós, o Neshama, e nós, nós concretos, os nós concretos. Que instrumentos nós temos que construir para que a nossa ponte seja mais estável? E com isso, eu me calo, a não ser pelo fato de que eu mesma iniciarei a leitura da Megillah a partir de agora. Você vai fazer as bênçãos, né, Flávio?
Eu vou o quê? Fazer as bênçãos. Quer que eu faça? O Davi vai fazer as bênçãos. Tá bom. Nosso rabino vai abençoar a nossa comunidade, Tá a bom. leitura da nossa A comunidade. E eu leitura, a vou ler o leitura. capítulo, um pedaço do capítulo 1, e aí eu vou Tá bom. distribuindo desde Tá que eu bom. Todo enxergue o mundo que tem eu o preciso fazer. texto, né? Todo mundo, de alguma maneira, tem o texto. Em hebraico é mais simples. O em português, a Flávia mandou no grupo. Se alguém precisar, manda um WhatsApp pra gente que a gente reencaminha o PDF, tá bom? Mas só quem não está no grupo. Quem está no grupo já tem lá o texto, né? Oi, tudo? Eh, então, Mais uma vez. começando Dá meu pelas lápis, amor, por bênçãos. favor. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam Asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al mikra המגילה. Amém. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. Amém. E agora a última fazemos todos juntos. Todo mundo pode abrir o microfone e Agora o vamos ouvir chefinho. aquele monte de sons gostosos que a gente perdeu um pouco disso depois da pandemia. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam melech haolam שהחיינו והגיענו הזמן הזה הזמן הזה Então, eu vou começar, tá? E aí eu vou distribuindo depois conforme as inscrições que já tivemos, tá bom? Vai lá. Então, vamos lá. Olha o Adam. אמן. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש, המולך מהוד ועד כוש, 27 מדינה. בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש, על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה. בשנת 3 למולכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל פרס ומדי, הפרטמים ושרי המדינות לפניו. בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו, ימים רבים 80 ומעט יום. ובמלאת הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, למגדול ועד קטן, משתה 7 ימים בחצר גינת ביתן המלך, חום כרפס ותכלת, אחוז בחבלי רות וארגמן, על גלילי כסף ועמודי 6, מיטות זהב וכסף, על רצפת בהת ושש ודר וסוחרת, והקשות בכלי זהב,
וכלים מכלים שונים. ויין מלכות רב כיד המלך, ושתיית חדת אינו נס, כי כן ייסד המלך על כל רב ביתו, לעשות כרצון איש ואיש. Então, quem lê aqui pra gente? Moré Aguinaldo, que eu já estou vendo aqui com cara de quem quer ler esse primeiro capítulo. Português, é isso? Ou em hebraico? É isso. Não, aqui seria em hebraico, em português, porque eu já li o hebraico para a gente acompanhar bem, porque é muito importante a gente acompanhar bem esse texto, para que a gente possa responder as perguntas que eu fiz agora, e lógico, as nossas perguntas, né? Entender o texto, trazer o texto para o hoje. Vamos tentar se apossar desse texto. Moré, por favor. Me diz, é o capítulo 1. Aleph. O Aleph. Eis que nos dias... Eu posso ler? Pode. Eis que nos dias de Ahasverosh, aquele Ahasverosh que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, assentando-se no trono do seu reino que estava na fortaleza de Shushan. No terceiro ano do seu reinado, fez um banquete a todos os seus príncipes e servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia, Média, dos nobres e príncipes das províncias, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. E, acabados aqueles dias, fez o rei um banquete a todo o povo que se achava na fortaleza de Shushan, desde os grandes do povo até os pequenos, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos de ouro e de prata sobre um pavimento de mármore vermelho, azul, branco e preto. E dava-se de beber em copos de ouro, diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, de acordo com a generosidade do rei. E o beber era, por lei, livre, porque assim tinha ordenado o rei expressamente a todos os oficiais da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Ahasverosh. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Mehuman, Biztá, Harvoná, Bigtá, Abagtá, Zetar, Carcás, os 7 camareiros que serviam na presença do rei Ahasverosh, que introduzissem em sua presença a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou-se a vir conforme a palavra do rei, por meio dos camareiros. Assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. Os mais chegados a ele eram
Karshena, Setar, Admatá, Tarsis, Meres, Marcena e Memurcan, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei e se assentavam como principais no reino. Isto, segundo a lei, se devia fazer a rainha Vasti, por não ter obedecido ao mandado do rei Ahasverosh, por meio dos camareiros. Então disse Memurcan na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti pecou não somente contra o rei, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Ahasverosh. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que aos seus olhos desprezarão seus maridos quando ouvirem dizer: mandou o rei Ahasverosh que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E neste mesmo dia, as senhoras da Pérsia e da Média, ouvindo o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. E assim haverá muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um édito real, escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, a saber, que Vasti não entre mais na presença do rei Ahasverosh, e o rei deu o reino dela a outra melhor do que ela. E, ouvindo-se o mandado que o rei decretara em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. E pareceram bem estas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memurcan. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa e que se falasse conforme a língua do seu povo. Tá. O seu microfone, Flávia, está fechado. Agora. Oi, oi. Oi, oi. Agora sim. Então, Eli, você lê o segundo para a gente, por favor? Com prazer, querida. Delícia. Passado tudo isso, o rei Ahasverosh, já mais calmo, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera e do que se havia decretado contra ela. Então foi dito aos jovens do rei que lhe serviam: tragam moças para o rei, virgens, belas e formosas. O rei enviará comissários a todas as províncias do seu reino para reunirem todas as virgens, belas e formosas em Shushan, a capital, na casa das mulheres, sob os cuidados de Hegai, o eunuco do rei, guarda das mulheres, e que elas recebam seus olhos perfumados. A moça que cair no agrado do rei reinará no lugar de Vasti. Isto agradou o rei e assim se fez. Ora, em Shushan, a capital, havia um homem judeu chamado Mordecai ben Yair, neto de Shime e bisneto de Kish, da tribo de Binyamin, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que haviam sido deportados junto com Jehoniá, rei de Eudá, que havia sido exilado por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele criou Hadassa, que é Esther, Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, que não tinha pai nem mãe. A moça era linda, formosa e bela. Por ter perdido os pais, Mordecai a tomara por filha. Quando foi divulgado o Édito Real e a sua ordem, e muitas moças foram reunidas na capital Shushan, aos cuidados de Hegai, responsável pelas mulheres, levaram também Esther à casa real.
A moça lhe pareceu formosa e ganhou sua simpatia. Ele se apressou em lhe dar os óleos perfumados e os alimentos adequados, bem como as 7 jovens da casa real que lhe pertenciam, e a fez passar com as jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara para não declarar. Mordecai passeava todos os dias diante do pátio da casa das mulheres para se informar sobre como estava Esther e o que lhe aconteceria. Ao vencer o prazo de cada moça vir ao rei Ahasverosh, após ter sido tratada por 12 meses de acordo com o prescrito para as mulheres, porque era assim que se completavam seus dias de embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias, além de óleos perfumados de uso comum entre as mulheres. A jovem vinha até o rei assim, dava-se a ela o que desejasse levar consigo da casa das mulheres, à casa do rei. Ela entrava à tarde e pela manhã retornava, mas para outra casa das mulheres, desta vez aos cuidados de Chagás, o eunuco real, responsável pelas colombinas. Ela não retornava mais ao rei, salvo se este a desejasse, e ela fosse chamada pelo nome. Quando chegou a sua vez de ir até o rei, Esther, filha de Avihail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, nada pediu além do que disse Hegai, o eunuco real responsável pelas mulheres. Esther agradava aos olhos de todos que a viam. Assim, Esther foi elevada até o rei Ahasverosh, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tevet, do 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela obteve dele mais graça e bondade do que todas as virgens. Então ele colocou sobre sua cabeça e coroa real e a fez rainha no lugar de Vaste. Em seguida, o rei ofereceu um grande banquete a todos os seus ministros e servos. Era o banquete de Esther. Concedeu folga às províncias e deu presente de acordo com o poder real. Quando as virgens reuniram-se pela segunda vez, Mordecai estava sentado à porta do rei. Esther ainda não havia declarado a sua linhagem e o seu povo, a mando de Mordecai, porque ela cumpria as ordens de Mordecai, tal como quando ele a criava. Naqueles dias, Mordecai, sentado à porta do rei, ouviu 2 eunucos de guarda real do portão, Bigtan e Teresh, rebelarem-se e planejarem um atentado contra o rei Ahasverosh. Ao saber, Mordecai contou a rainha Esther, que transmitiu ao rei em nome de Mordecai. O caso foi investigado e comprovado. Ambos foram pendurados na forca. O fato foi registrado no livro das crônicas diante do rei. Obrigada. Obrigado a você. Nosso leitor agora é o Petrucci, capítulo 3. Agora eu consigo, que eu desliguei o desligamento do som. Então agora o som tá ligado, todos me ouvindo? Sim. Agora a gente começa a entrar naquele pedaço especial que, né, já sabem. Então vamos lá. Depois destas coisas, o rei Ahasverosh engrandeceu a filho de Amedata, ou Agagita, e o exaltou, colocando o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à sua porta se inclinavam e se prostravam perante porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mordecai não se inclinava nem se prostrava. Então, os servos que estavam à porta do rei disseram a Mordecai:
transgride o mandado do rei. Então aconteceu que, dizendo-lhe eles isto dia após dia, Mordecai não lhes dava ouvidos, e estes o fizeram saber para ver se Mordecai se sustentaria em sua atitude, uma vez que lhes havia declarado que era judeu. Vendo, pois, que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Mas tendo entendido que o povo de Mordecai, mas tendo entendido a que povo Mordecai pertencia, ele resolveu não ferir apenas Mordecai. Decidiu acabar com todos os judeus, o povo de Mordecai, ao longo de todo o reino de Ahasverosh. No primeiro mês, no ano do 10º do rei Ahasverosh, se lançou Pur, isto é, a sorte, perante para cada dia e para cada mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. E disse ao rei Ahasverosh: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Por isso não convém ao rei deixá-los ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem. E eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel de sua mão e os deu a filho de Hamedata, o Agagita, o adversário dos judeus. E disse o rei a essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme tudo quanto mandou, se escreveu aos príncipes do rei, aos governadores que havia sobre cada província e aos líderes de cada povo. E cada província segundo a sua escrita e cada povo segundo a sua língua, em nome do rei Ahasverosh se escreveu e com o anel do rei se selou. Agora, Zeu, agora nós temos quarto capítulo, Amanda. Quando Mordecai soube. Faltou um pedacinho do Faltou um capítulo. pedaço, não acabou, Pedro. Ah, não acabou? Não, capítulo 13. Sério? Pera, mudou a página 13, aqui e 14 deu e espaço. 15. Tá. Já estou resolvendo. E enviaram-se as cartas por intermédio dos correios e todas as províncias do rei, a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer todos os judeus, desde o jovem ao velho, crianças e mulheres. Nem em um mesmo dia, a 13 do 10º mês, e que saqueassem os seus bens. Parece que a história não se repete, né? É só uma mera coincidência. Uma cópia do despacho que determinou a divulgação da lei em cada província foi enviada a todos os povos para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, portanto, impelidos pela palavra do rei, saíram e a lei se proclamou na fortaleza de Xuxã. O rei se assentaram a beber, porém a cidade de Xuxã estava confusa. Pauseu. Agora sim. Quando Mordecai soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes
e vestiu-se de saco e de cinza. Saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amarga dor. Chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e cinza. Então vieram as servas de Ester e os seus camareiros, e fizeram-na saber, e a rainha se doeu muito, e mandou roupas para vestir Mordecai, e tirar-lhe o pano de saco. Porém, ele não as aceitou. Então Ester chamou Hatak, um dos camareiros do rei, e que este tinha posto para servi-la, e deu-lhe a ordem para ir a Mordecai para saber o que era aquilo e o porquê. E, saindo Hatak a Mordecai, à praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mordecai lhe fez saber tudo o que tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Ramã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus para destruí-los. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Shushan para destruir os judeus, para que a mostrasse a Ester e a fizesse saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Então Hatar veio e fez saber a Ester as palavras de Mordecai. Falou a Ester a Hatar, mandando-o dizer a Mordecai: todos os servos e o povo das províncias do rei bem sabem que a todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão outra sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não tenho sido chamada para ir ao rei. E fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então Mordecai mandou que respondessem a Ester: não imagines no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque, se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegastes a este reino? Então disse Ester que tornassem a dizer a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Shushan e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Então Mordecai o fez, e fez tudo conforme Ester lhe ordenou. Obrigada. E agora para o 5º capítulo nós teremos o nosso querido Rabino Davilel. Davilel que leu 5. ויהי ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך. והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית. ויהי כראות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר, נשאה חן בעיניו, ויושת המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו, ותקרב אסתר ותיגע בראש השרביט. Segundinho para continuar por aqui. Assim, depois do 3º dia em que Esther se havia vestido com trajes reais, se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do seu aposento, e o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, em frente à porta do aposento. E a rainha Esther, assim que o rei a viu no pátio,
alcançou graças aos seus olhos. Ele estendeu a ela o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Ester se aproximou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é que queres, rainha Ester? Qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Ester: se parecer bem ao rei, venha hoje com Hamán ao banquete que lhe preparei. Então disse o rei: fazei apressar a Hamán, para que se atenda o desejo de Ester. Vindo, pois, o rei e Hamán ao banquete que Ester tinha preparado, disse o rei a Ester no banquete do vinho: qual é a tua petição? Ser-te-á concedida. Qual é o teu desejo? E se te dará ainda até metade do reino. Então respondeu Ester dizendo: minha petição e desejo é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Hamán ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme a palavra do rei. Então saiu Hamán aquele dia alegre e de bom ânimo, porque vendo Mordecai que não se levantara nem se movera diante do rei, Hamán se encheu de furor contra Mordecai. Hamán, porém, se refreou e foi para sua casa. Enviou e mandou vir os seus amigos e Zeresh, sua mulher. E contou-lhes que a glória das suas riquezas, a multidão de filhos, tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como tinha exaltado sobre príncipes e servos do rei. Disse mais: tampouco a rainha Ester e ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto eu vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disseram Zeresh, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que nela seja enforcado Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. E este conselho bem pareceu a Amã, que mandou fazer a forca. Aí, o nosso sexto capítulo será lido pelo Celso. Vamos lá. בלילה ההוא נעדדה שתנת המלך, ויאמר לאבי את ספר הזיכרונות, דברי הימים, ויהיו נקראים לפני המלך, וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי על בגתנה ותרש שני סריסי המלך משומרי הסף אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש, ויאמר המלך מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה, ויאמרו נערי המלך משרתיו לא נעשה עמו דבר. Passamos para o português agora. Naquela noite, o rei perdeu o sono. Mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, as crônicas, e elas foram lidas para dele. Encontrou registrado que Mordecai havia denunciado Bigtan e Teresh, os dois eunucos da guarda real do portão, que tramaram matar o rei Ahasverosh. Então o rei disse: que honras e distinções foram concedidas a Mordecai por isso? E os moços do rei responderam: nada lhe foi concedido. O rei perguntou: quem está no pátio? Amã.
havia entrado no pátio externo do Palácio Real para dizer ao rei que Mordecai fosse enforcado na forca que ele, Haman, lhe havia preparado. Os moços do rei lhe disseram, Haman está no pátio. O rei ordenou para que entrasse. Haman entrou. O rei lhe disse, o que se deve fazer para o homem a quem o rei deseja honrar? Então, Haman pensou, de quem o rei gostaria mais do que a mim para ser honrado? E Haman respondeu ao rei, quanto ao homem a quem o rei tem prazer em honrá-lo, traga uma roupa real, que o rei tenha usado, um cavalo em que o rei tenha montado e que na sua cabeça esteja a coroa real. Que a roupa e o cavalo sejam entregues nas mãos de um dos mais nobres ministros do rei, para vestir aquele a quem o rei deseja honrar. E façam-no montar sobre o cavalo na praça da cidade e declarem diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei disse a Amã, apressa-te, pega as roupas e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado junto ao portão do palácio real, e não omitas coisa alguma de tudo o que disseste. Amã pegou a roupa e o cavalo, vestiu Mordecai, o fez montar sobre o cavalo na praça da cidade e declarou diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Em seguida, Mordecai voltou para junto do portão do palácio real. Porém, Amã se empurrou para sua casa, angustiado e de cabeça coberta. Ele contou a Zeresh, sua esposa, e a todos os seus amigos tudo o que lhe aconteceu. Então os seus conselheiros e Zeresh, sua esposa, lhe disseram: se Mordecai, diante de quem tu já começaste a cair, é de descendência judaica, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente, cairás diante dele. Estes ainda falavam com ele quando chegaram os eunucos do rei, e apressadamente levaram Amã a um banquete preparado por Esther. 7. Muito obrigada. Agora eu queria pedir para Carol ler o 7º capítulo para a gente. Então vieram o rei com Haman para beberem com a rainha Esther. Também no segundo dia, durante o banquete do vinho, o rei disse a Esther: faze o teu pedido, rainha Esther, e te será concedido. O que desejas? Será aceito, ainda que seja metade do reino. A rainha Esther respondeu: se eu te agradei, ó rei, e se concordares, concede-me como meu pedido a minha vida, e por meu desejo o meu povo, porque fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda nos tivessem vendido como servos e servas, eu me calaria, porque o inimigo não se importa com o prejuízo que o rei terá. Então o rei Ahasverosh disse à rainha Esther: quem é esse e onde está, cujo coração o levou a agir assim? Esther respondeu: o adversário inimigo é este perverso Haman. Então Haman ficou perturbado diante do rei e da rainha. O rei, enfurecido, levantou-se do banquete de vinho e foi andar pelo jardim. Haman, porém, ficou para pedir por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra si já estava determinado pelo rei. Quando o rei retornou do jardim real para a casa do banquete de vinho, Haman estava caído sobre o divã em que sentava Esther. O rei disse: acaso terias querido forçar a rainha na minha frente, na minha casa?
Após dizer estas palavras, Amã ficou enrugecido. Harboná, um dos eunucos que serviam o rei, disse: junto à casa de Ramã tem uma forca de 50 cúbitos de altura, que ele fez para Mordecai, que havia falado em defesa do rei. Então o rei decidiu que ele seja enforcado nela. Assim enforcaram Amã na forca que ele havia preparado para Mordecai, e o rei se acalmou. Eu queria pedir agora para o James Bond. Fiquei 2 horas para achar essa pessoa. Já tá bem. Escondido. Naquele mesmo dia, Lê o 8º capítulo, por favor. Ele tava aí. naquele mesmo dia, deu o rei Ahasverosh a rainha Esther à casa de Hamã. E Mordecai veio perante o rei, porque Esther tinha declarado quem ele era. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado de... Esther encarregou Mordecai da casa de... Falou o rei e se lançou aos seus pés. Chorou, lhe suplicou que revogasse a maldade de... e o intento que tinha projetado contra os judeus. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e pôs-se em pé perante o rei. E disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas concebidas por o Agagita, as quais ele escreveu para aniquilar os judeus, que estão em todas as províncias do rei. Pois, como poderei ver o mal que sobreviverá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Ahasverosh à rainha Esther e ao judeu Mordecai: eis que dei a Esther a casa de... A ele penduraram numa forca, porquanto estendera as mãos contra os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque o documento que se escreve em nome do rei, e que se sela com o anel do rei, não se pode revogar. Então, foram chamados os escrivães do rei, naquele mesmo tempo, no 3º mês, aos 23 dias, e se escreveu conforme a tudo quanto ordenou Mordecai aos judeus, como também aos sátrapas, aos governadores e aos líderes das províncias, que se estendiam da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo o seu modo de escrever, e conforme a sua língua. Escreveu-se em nome do rei Ahasverosh, e selando-as com o anel do rei, enviaram as cartas pela mão de correios a cavalo, que cavalgavam sobre ginetes, que eram das cavalariças do rei. Nelas, o rei concedia aos judeus, que havia em cada cidade, que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas, e para destruírem, matarem e aniquilarem todas as forças do povo e da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. Num mesmo dia, em todas as províncias do rei Ahasverosh, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, uma cópia da carta seria divulgada como decreto em todas as províncias e publicada entre todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia para se vingarem dos seus inimigos. Os correios, sobre ginetes velozes, saíram apressadamente impelidos pela palavra do rei. E esta ordem foi publicada na fortaleza de Shushan. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branco, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Shushan
exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. Laeudim aitá orá vesimchá vesasson veikar. Também em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Obrigadíssima. Renata, você pode ler o 9º para a gente, por favor? Eu? Você. Pera, leio. No 12º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia... peraí que eu zebra. No dia... Vamos começar. No 12º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhorearam dos que os odiavam. Porque os judeus, nas suas cidades e em todas as províncias do rei Ahasverosh, se juntaram para pôr as mãos naqueles que procuraram o seu mal. E ninguém pôde resistir-lhes, porque o medo deles caíra sobre todos aqueles povos. E todos os líderes das províncias, os sátrapas, os governadores e os que faziam a obra do rei auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai. Porque Mordecai era grande na casa do rei, e sua fama crescia por todas as províncias, porque ele ia sendo engrandecido. Então os judeus feriram a todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e com destruição, e fizeram dos seus inimigos o que quiseram. E na fortaleza de Xuxã, os judeus mataram e destruíram 500 homens, como também a Parsandata, Dalfom, Aspata, Porata, Adália, Aridata, Farmasta, Arissai, Aridai e Vaisata. Os 10 filhos de Ramã, filho de Hamedata, o inimigo dos judeus, mataram, porém ao despojo não estenderam a sua mão. No mesmo dia, foi comunicado ao rei o número dos mortos na fortaleza de Xuxã. E disse o rei a rainha Ester: na fortaleza de Susã, os judeus mataram e destruíram 500 homens, e os 10 filhos de... nas mais províncias do rei, que teriam feito? Qual é, pois, a tua petição? E dar-se-te-á. Ou qual é ainda o teu requerimento? E far-se-á. Então disse Ester: se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Xuxã e que também façam amanhã conforme o mandado de hoje, e pendurem numa forca os 10 filhos de Amã. Então disse o rei que assim se fizesse, e publicou-se um édito em Xuxã, e enforcaram os 10 filhos de... E reuniram-se os judeus que se achavam em Xuxã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Xuxã 300 homens, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram em defesa de suas vidas e tiveram descanso dos seus inimigos. E mataram dos seus inimigos 75.000, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Isso sucedeu no dia 13 do mês de Adar. Descansaram no dia 14 e fizeram daquele dia de banquete e de alegria.
Também os judeus que se achavam em Shushan se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo. Descansaram no dia 15 e fizeram daquele dia dia de banquetes e de alegria. Os judeus, porém, das aldeias que habitavam nas vilas, fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria, banquetes de folguedo e de mandarem presentes uns aos outros. E Mordecai escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Ahasverosh, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. E os judeus encarregaram-se de fazer o que já tinham começado, como também o que Mordecai lhes tinha escrito. Porque Amã, filho de Amedata, ou Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado isto é, a sorte, para os assolar e destruir. Mas vindo isto perante o rei, mandou ele por cartas que o mau intento que formara contra os judeus se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que penduraram a ele e seus filhos numa forca. Por isso, aqueles dias chamam Purim, do nome Pur. Assim também, por causa de todas as palavras daquela carta e do que viram sobre isso e do que lhes tinha sucedido. Confirmaram os judeus e tomaram sobre si, sobre sua descendência e sobre todos os que se achegassem a eles, que não se deixaria de guardar esses 2 dias, conforme o que se escrevera deles, e segundo o seu tempo determinado todos os anos. E que estes dias seriam lembrados e guardados em cada geração, família, província e cidade. Que esses dias de Purim não fossem revogados entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre os da sua descendência. Então a rainha Esther, filha de Avihail, e Mordecai, o judeu, escreveram com toda a autoridade uma segunda vez, para confirmar a carta a respeito de Purim. E mandaram carta a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Ahasverosh, com palavras de paz e verdade, para confirmarem esses dias de Purim, nos seus tempos determinados, como Mordecai, o judeu, e a rainha Esther lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham firmado sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu clamor. E o mandado de Esther estabeleceu os sucessos daquele Purim e escreveu-se no livro. Maravilha. Eu queria agora pedir para a Paula ler para a gente o capítulo 10, que é curtinho, porque a minha surpresinha não está funcionando muito. Após tudo isso, impôs o rei Ahasverosh tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar. E todos os atos do seu poder, seu valor e o relato da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Ahasverosh, grande entre os judeus e estimado pela multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e proclamando a prosperidade de toda a sua descendência. Obrigada, e aí eu vou fazer esse trechinho em hebraico para a gente ficar com o finalzinho com esse gostinho do finalzinho da leitura, inclusive porque aqui esse último trecho tem várias melodias diferentes do que vinha acontecendo antes, e aí como a gente só tem uma oportunidade por ano, vamos aproveitar, né? Com certeza. וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ויהי הים וכל מעשה
תוקפו וגבורותיו ופרשת גדולת מרדכי, אשר גדלו המלך. הלא הם כתובים על ספר ימי הימים למלכי מדי ופרס. כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש, וגדול היהודים ורצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. חג שמח פובו! Calma que tem música ainda, calma. Não saiam, não saiam, tem música ainda. Vamos cantar, vamos comer também. Cadê Cadê a comida? Cadê a comida? Você mandou pra gente? Nós já estamos comendo aqui, já faz tempo aqui. Ai, meu Deus. Peraí, deixa eu pegar o seguro aí. Eu me assustei com minha advogada mandando mensagem. Peraí que o Maurício conseguiu mandar aqui pra gente o livrinho. Deixa eu só pegar aqui, só um segundinho. Mandou? Ele achou em algum canto. Não precisa afastar. Fica pertinho. Bater em você, entendeu? Pode ver. Ah, tá bom. Entendi. Só um segundo, gente. Deixa eu achar aqui. Onde tá? Aqui. Maurício, obrigado. Aqui. Vamos seguir a ordem que está aqui agora, então. Só para facilitar um pouco. Isso aqui, moda para matar, não tem nada. E agora vamos. Daqui a pouco. Cadê vocês agora? Aqui. E compartilha essa tela aqui. Prontinho. Peraí, só um pouquinho. Ah, tá bom. Essa aqui agora? Essa aqui. Eu vou seguir a ordem que está aqui. Acho que é a ordem que está aqui. Peraí, deixa eu ver que ordem é essa aqui. Não sei que ordem que é essa. Vamos ver. Agradecimento, sessão, verificar. Vamos começar por essa que é mais fácil. Porque aqui não vai aparecer, eu não vou conseguir mostrar as duas ao mesmo tempo para eles. Ok. Tá, eu vou. Não tá batendo a. Enfim, esquece, vai. Anipurim é esse daqui. Aqui. Essa mesmo? Essa. Então pronto. E aqui, pera só um segundo, gente. Tem uma outra ideia diferente. Só um segundinho. Vou fazer uma outra coisa mais fácil, facilitar a vida de todo mundo aqui. Que é essa daqui, né? Cadê a outra? Só um segundo, fecha isso aqui. Aqui. Tem que escolher aqui, pronto, aqui. Agora volta aqui. Share. Esta aqui, pronto. Acho que vai ficar mais fácil. Pronto, tá do meio. Anipurim, sameach umbadeach. Allora פעם בשנה אבוא להתארח. לי עדת פורים, הכל טוב ומצלתיים. ומי ייתנו בפורים לחודש לחודשיים. רבי פורים אמור נא לי מדוע לא יכול פורים פעמיים בשבוע.
lai, 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 lai. Última vez. Anipurim, sameach umvadeach, alora pam bashana, haolit areach, lai, 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 lai. Anipurim. Agora a da direita. Hapurim. Quer de novo? Muito bom, tá. Hapurim, Hapurim, Hagadol Yehudim, Masechot, Rashanim, Shirim Verikudim, Avanarisha, Rash, 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 Avanarisha, Rash, 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 Avanarisha, Rash, 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 Baharashanim. Hapurim, Hapurim, Hagadol Yehudim, Masechot, Rashanim, Shirim Verikudim, Avanarisha, 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 Baharashanim. Participação especial da Bárbara. E agora da direita. Essa aí. Qual que é? Essa mesmo. Essa mesmo? ליצן קטן נחמד, רוקד עם כל אחד. ליצן קטן שלי, אולי תרקוד איתי, אולי, אולי, אולי תרקוד איתי, אולי, אולי, אולי תרקוד איתי. ליצן קטן נחמד, רוקד עם כל אחד. ליצן קטן שלי, אולי תרקוד איתי, אולי, אולי, אולי תרקוד איתי, אולי, אולי, אולי תרקוד איתי. ליצן קטן נחמד, רוקד עם כל אחד. ליצן קטן שלי, אולי תרקוד איתי, אולי, אולי, אולי תרקוד איתי, אולי, אולי, אולי תרקוד איתי. Sábado as crianças têm que vir pra gente dançar junto, hein? Deixa eu fechar isso aqui. Dado o adiantado da hora, que horas são? 9. 9, tá bom, acho que tá de bom tamanho, né? Tem mais músicas para amanhã, a gente ensaiou mais duas, amanhã a gente faz essas duas que faltaram. Só repassando a nossa agenda de Purim. Amanhã às 7 da noite a gente se encontra presencialmente em Genópolis. Todo mundo vai receber amanhã, todo mundo que se inscreveu vai receber amanhã durante o dia, né? A partir da manhã, o endereço onde a gente vai se encontrar amanhã em Genópolis. Para todo mundo que está aqui, enfim, em Genópolis. E às 7 horas da noite a gente começa o nosso Kabbalat Shabbat especial de Purim às 7 da noite amanhã. Sábado às 9h30 a gente tem o nosso Shabbat, extensão de Purim. Então às 9h30 da manhã na Rua Bahia. E é o Shabbat Kitissá, Shabbat super importante. Já falamos bastante sobre ele na quarta-feira. Vamos falar mais com o Moré, que está aqui com a gente. Tá ainda aqui? Cadê o Moré? Tá ali disfarçado. O Moré está disfarçado ali. Vai nos trazer também uma drachá sobre Kitissá. Vamos ler a Haftará, vamos ler a Torá, enfim. Tudo isso no sábado pela manhã. Então temos bastante atividade de hoje até sábado. Para os alunos do curso de judaísmo, a gente tem aula no sábado à tarde também, para vocês continuam no sábado à tarde. E é isso, e a gente se vê, se Deus quiser, amanhã. Então, Purim Sameach, se alguém quiser cantar, falar, enfim. Purim Sameach, boa noite, gente. Purim Sameach para todos, fiquem bem. Boa noite, Sameach a todos. Purim Sameach.
Maravilhoso estar Sameia com para vocês. todos. Obrigada pela Sameia a comida. todos. Obrigado, obrigado, Sameia. Flávia. Sameia. Ora, Acabou. 100%. Boa. 100%, hein, Tudo de Flávia? bom.